Então, primeiro ponto é entender que priorização é a primeira coisa, o que vai ser feito primeiro, né? E aí que começa o problema, né? Porque o que vai ser feito primeiro? E aí a gente pode dizer que existe uma ordem de importância, né? Tá, mas essa ordem de importância ela é definida com que critério? De que forma? Quem decide? Na grande maioria dos casos, isso é definido por alguém, né? Então, se a gente está falando de manutenção, e aqui é o clube da manutenção, a gente está falando que o critério é dado pelo cliente, se tu entende manutenção e operação, numa relação de clientela, né? Então, não numa relação conjunta para a produção. A gente pode entender manutenção e operação sob dois pontos de vista. O primeiro, sendo a manutenção, né? A operação cliente da manutenção, né? Então, a manutenção tem que atender o cliente, seu cliente, que é a operação. Isso é um ponto de vista. Existe outro ponto de vista que diz que manutenção e operação trabalham juntos para gerar a produção. Então, produção seria o trabalho conjunto de manutenção e operação. Legal. Bom, tá, mas e o que faz, né? Se a prioridade é definida pelo teu cliente, tu vai fazer o que ele pedir, né? Mas existe um problema nisso, um problema muito sério. Em todos os processos de manutenção, tanto o processo de atendimento no sentido de manutenções corretivas, emergenciais, de turno, né? Turno vira 24 horas, vai atendendo conforme as falhas vão aparecendo, como no sentido de planejamento, como no sentido de programação. Se a gente parte do pressuposto que a gente vai atender a prioridade conforme o gosto do cliente, nesse caso a operação, a gente pode cair numa sequência de problemas. Sendo o primeiro problema, o cliente sabe o que é melhor para ele no longo prazo? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Segunda pergunta, o cliente tem condições de dizer o que é mais importante tecnicamente? Então, a gente tem uma segunda pergunta. A terceira pergunta seria, como separar, né, o pedido do cliente ou como identificar se o pedido do cliente está alinhado com as necessidades do negócio? Por que eu digo isso? Porque o cliente, né, essa figura simbólica que a gente está usando, ele é um ser humano, ele não é um programa de computador nem nada, ele é um ser humano, né? É ele que diz, bom, eu quero que faça isso, no caso vamos supor que eu sou o cliente, quero que tu faça isso, quero que tu faça aquilo. Só que no dia a dia da indústria a coisa não ocorre assim dessa forma. As pessoas que estão ali, elas estão pensando muito em si, muito pouco na empresa. Então, existe uma questão muito relacionada ao próprio ego das pessoas, de você tem que me atender porque eu quero, não é porque isso aqui é mais importante para o negócio. E esse terceiro problema, eu acho que é o problema que figura na grande maioria dos turnos das indústrias no Brasil. Que a prioridade ela é definida exatamente dessa forma, completamente sem critério. E quando a prioridade é definida dessa forma, é óbvio que isso é ruim para a empresa. Porque tudo que é ruim para a manutenção é ruim para a empresa. Por incrível que pareça, né? A gente tem que saber separar o que é problema de setor do que é problema de empresa. O que é problema de pessoa do que é problema de empresa. Se eu tenho um problema, né, não necessariamente o setor da manutenção tem um problema. E às vezes não é porque uma pessoa da operação tem um problema, né, no sentido de querer ser atendida primeiro, que aquela pessoa tem um problema, não quer dizer que o setor tem um problema. São coisas bem diferentes.